Olá, nós vamos falar nesse momento sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Deus onipotente, onipresente e onisciente. E estarei falando, afinal, quem é o Espírito Santo? Segundo a Bíblia, o Espírito Santo é aquele que está em Gênesis 1:2, que diz que ele pairava sobre as águas. Também o mesmo que está ali em Gênesis 1:26, que nos traz a criação do homem, onde ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Afinal, quem é o Espírito Santo? Tão indagado pelas pessoas, né? O Espírito Santo é aquele que opera o querer de Deus na terra com o homem. O Espírito Santo, ele pode, e ele faz, na verdade, as ações através do homem ou juntamente com o homem. Um exemplo, Davi diz que ele falava pelo Espírito Santo, né? As suas palavras eram direcionadas pelo Espírito Santo. Isso nós estamos falando ali da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, com passagens como em Ezequiel, Isaías. Então o Espírito Santo, ele vem falando ali no Velho Testamento, deixando claro as suas ações. Assim como Ezequiel, em 37, o profeta é levado pelo Espírito ao vale de ossos secos. A ação do Espírito Santo, é muito clara nas passagens bíblicas que são montadas, são trabalhadas ali no Velho Testamento. No Novo Testamento, ele tem uma presença mais atuante, ele passa a ter uma ação mais atuante após a saída de Jesus, ele assunto aos céus. Então, o próprio Jesus já nos tinha deixado claro que ele nos mandaria o Consolador, o qual é o Espírito Santo. E nós vemos que a partir então da ascensão de Jesus, o Espírito Santo, que foi declarado ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que ele desceria desceria sobre os seus discípulos naquele momento, fazendo se cumprir a palavra do Velho Testamento, que está em Joel, no capítulo 2 ali, de que seríamos visitados. Então os apóstolos acabam recebendo essa visita do Espírito Santo. A partir daí, do Novo Testamento, nós vemos uma ação diferenciada em relação ao Espírito Santo, Nós passamos a ver ele como um Deus, mas também como uma pessoa. Como assim? Afinal, quem é o Espírito Santo, O Espírito Santo é a pessoa, do próprio Deus, com inteligência, com emoções, com vontades, com sentimentos, Afinal, quem é o Espírito Santo? É aquele que tem cuidado dia a dia do homem, assim como Jesus o fez, fazendo a ação da qual Jesus disse que ele seria o Consolador. Ele olha para as nossas vidas com amor, o mesmo amor incondicional que estava sobre Jesus para com as nossas vidas, nos orientando, trazendo às nossas vidas a razão da palavra de Deus. A palavra vai nos deixando claro que as suas ações são reais e elas fazem efeito nas nossas vidas. Nós começamos, vendo a ação do Espírito Santo através dos frutos. Também vemos o mesmo Espírito Santo entregando, aqueles que têm buscado os dons. Então nós vemos um Espírito Santo atuante nos nossos dias. O Espírito Santo é o mesmo agente que estava lá na construção, em Gênesis 1, mas também está nas nossas vidas nos dias atuais. Jesus mesmo disse que era necessário nascer de novo e passar pelo Espírito, quando conversava com Nicodemos. Então nós vemos que a ação do Espírito Santo nos nossos dias é super importante, Quando nós falamos do Pentecoste, o Pentecoste era a festa das colheitas. E qual é a ação do Espírito Santo hoje, se não preparar essa colheita nos nossos dias, nas nossas vidas?
Afinal, quem é o Espírito Santo? O mesmo que está ali nas cartas de João, ou mesmo no Apocalipse, falando às igrejas, né, mostrando o posicionamento de cada igreja e como ele estava observando as necessidades de cada igreja. É aquele que consola, que transforma, né, porque o Evangelho diz, e Paulo vem reafirmando que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, deixo aqui para você, se você tem se perguntado, afinal, quem é o Espírito Santo? Vou te dizer, é a pessoa do próprio Deus. Então, fique aqui com essa mensagem, permita que o Espírito Santo trabalhe o seu coração para que você possa experimentar o melhor de Deus. Amém? Fica com Deus, até a próxima.